Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus. Começando a semana aqui com mais um devocional para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e dar a honra a quem é o digno de toda honra. Senhor, nós agradecemos por esse dia na sua santa e preciosa presença, Pai. Eu consagro o meu dia a Ti, consagro o dia do meu filho a Ti. Pedimos proteção, guarda a nossa saída, a nossa volta, Pai. Guarda a nossa casa, nos abençoa em tudo que nós fizermos hoje, Pai. Abençoa a mim, a todos os irmãos aqui presentes, em tudo que nós tocarmos, Pai, que seja bênção. E que o Senhor se faça presente, Pai, neste devocional de hoje. Tome o seu lugar de honra, que eu seja apenas um instrumento, Pai, da sua vontade, todos os dias, e que almas e corações e espíritos sejam tocados, sejam avivados, sejam libertos, sejam salvos principalmente, que possam entender o valor da Tua palavra, o valor de tudo aquilo que provém de Ti, Senhor, que é maior do que qualquer riqueza deste mundo, Senhor. A verdadeira riqueza não está aqui, está no céu. E nós precisamos nos alinhar para ter acesso à maior e a mais poderosa riqueza, que é a nossa salvação, Senhor. Nós agradecemos e que o Espírito Santo possa me usar de uma forma tremenda e poderosa para atingir essas pessoas que estão necessitadas e sedentas da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Estamos no estudo de Gênesis, né? E vamos permanecer até o fim. Tem uma batalha espiritual muito grande para que esse estudo não aconteça, mas nós somos perseverantes, nós perseveramos porque nós temos Deus ao nosso lado e vamos até o fim. Esse ano eu quero estudar a Bíblia inteira com vocês, tá? Com vocês que estão aqui acompanhando, nós estamos destrinchando o livro de Gênesis, né? Esse livro eu tive a oportunidade de estudar durante o ano inteiro com um teólogo, meu professor Claudivan. Agora vou ainda me aprofundar mais, né? Não só com ele, como também no estudo da teologia, né? No seminário. Então, eu quero estar passando tudo que eu aprendo para vocês, para que vocês também possam, como eu, né? Estar aprendendo todos os dias, porque nós somos eternos aprendizes. A palavra de Deus, ela nos traz revelações todos os dias. Não basta você falar que já estudou, eu já estudei o livro de Gênesis, eu já li o livro de Gênesis, mas cada vez que você lê, Deus traz uma revelação. Cada vez que você passa a ler a Bíblia, você está num nível de maturidade espiritual. Então é muito importante, mesmo você que já tenha tido essa oportunidade de ler a Bíblia, você leia quantas vezes for necessário, porque cada vez que você traz o estudo, né, de qualquer que seja o capítulo, e nós estamos aqui estudando Gênesis, Deus vai trazer uma revelação nova, Deus vai trazer algo novo para a sua vida, e uma nova fase também espiritual, uma nova maturidade espiritual, né? Então tudo que eu aprendo eu transbordo, eu não guardo nada, eu transbordo para todas as pessoas, não só aqui na IPI, como nos canais, né, que eu tenho também, ensinando as pessoas na igreja, fora da igreja. Eu transbordo, eu não deixo nada comigo. E eu aconselho vocês a fazerem isso também, porque isso é uma forma de a gente estar propagando o Evangelho, de estar fazendo o ID, que é um mandamento também do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então hoje nós vamos estudar livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 1. Vamos falar das lições espirituais de Adão. Uma bênção, né? Vamos lá. Nós já fizemos a oração. Genealogia de Sete. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Esse capítulo destaca a história do homem que serviu como a matriz, né, da humanidade. Adão, ele é o nome do primeiro homem criado por Deus, sendo progenitor da raça humana. Ele é o tronco central da árvore genealógica de toda a humanidade. O nome Adão significa homem vermelho. Talvez seja
pela alusão feita ao barro, né? Porque do pó viemos e do pó iremos também, porque ele veio do pó, né? Do qual ele foi feito, barro. Diferente de todos os seres humanos, após ele, Adão ele não teve pai e mãe, ele não teve infância, ele não teve sogro, sogra, ele teve o privilégio, né, de não ter. Tô brincando, gente. Ele não teve nada disso, ele já nasceu pronto, Deus já fez ele prontinho. Ele já nasceu adulto, ele foi criado por Deus do pó da terra. Apesar dele ter fracassado, Deus não desistiu dele e não desiste de nós até hoje. Nós somos descendentes dele, descendentes de Sete, de Abraão, né? Da linhagem de Sete, que é a linhagem de Jesus, a árvore de Jesus, a árvore genealógica de Jesus. Deus, ele nunca vai desistir de nós, ele não desistiu de Adão. Né? E nós vamos perceber algumas características que nós herdamos dele, né? Deus, ele não desiste dele e nem da sua posteridade e prometeu a redenção da humanidade logo após a queda do homem. Então, a gente pode extrair lições importantíssimas dos erros e acertos de Adão, né? E também dessas virtudes e desses defeitos, o que a gente pode melhorar? O que a gente pode modelar, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio gerado pela mulher, né? Que veio da costela de Adão para a nossa redenção. Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aqui está o código da nossa identidade em Cristo Jesus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu não sou advogada, eu não sou terapeuta, eu não sou ninguém. Eu sou. Quando alguém pergunta, todas as pessoas, principalmente nessa geração, quando você faz uma pergunta para ela, quem é você? Ela não sabe responder, ela vai responder a profissão dela. E, na verdade, a sua identidade não é a sua profissão. Porque a sua profissão, ela pode ser tirada de você a qualquer momento. Se você fala, eu sou advogado, por exemplo, eu sou advogado e eu sou terapeuta. Se eu falar que eu sou advogada, eu estou errada, eu não sou advogada. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque a qualquer momento pode acontecer em milhões de coisas e eu posso perder. Se eu colocar minha identidade naquilo que eu exerço como profissão, tá errado. Eu estou advogada, eu estou mentora, eu estou, né, terapeuta. Eu não sou advogada, eu não sou terapeuta, eu não sou mentora, né? Então, assim, eu não sou aquilo que eu carrego como profissão. Eu sou aquilo que Deus me fez. Quem eu sou? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade, a sua identidade em Cristo Jesus. Você tem que colocar isso em mente, porque no momento que você enxerga quem você é, você cria a realidade conforme a vontade de Deus. Aí você exerce o seu propósito na terra. Ninguém diz quem você é. Você já quebra, já anula todas as crenças, maldições, pragas sobre a sua vida. Porque a sua verdadeira identidade é a mesma de Adão. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança do Criador. Está lá em Gênesis 1, versículo 27. Como imagem e semelhança de Deus, Adão ele foi dotado de todas as faculdades, né? Como nós somos também. Raciocinar, de sentir, de expressar emoções, de escolher, de agir voluntariamente como um ser racional e inteligente. E tão inteligente que é que ele deu nome a todos os seres viventes. Deus deu essa obrigação a ele, né? Adão e a sua mulher, eles também receberam a bênção da frutificação, fecundação e multiplicação. Então, é uma bênção quando você frutifica nessa terra, é uma bênção quando você tem filhos. Mas você precisa, né, ter uma família abençoada por Deus. Você precisa escolher um homem que seja um homem enviado por Deus. Orar antes de escolher uma pessoa para sua vida. Orar antes de escolher uma mulher para sua vida e seguir os mandamentos. Você quer um relacionamento abençoado? Então siga a palavra de Deus. Não cometa pecado antes do casamento. Não cometa a fornicação e outras coisas mais antes do casamento. Aguarde a mulher de Deus para sua vida. Né? Até tem um pastor, né, esse pastor engraçado aí, esse Cláudio Duarte, que ele falou, antes do casamento, né, todo mundo procura
a fornicação. Aí depois do casamento acaba tudo isso, porque acabou tudo, já viveu tudo que tinha que viver, né? Então Deus, você vê que ele é perfeito naquilo que ele faz. Por que que você precisa se guardar? Esperar a mulher da tua vida, esperar o homem da tua vida? Porque você vai viver um casamento maravilhoso. Se for o homem de Deus para sua vida, vai ser como a história de José, por exemplo, né? Você vê aquele amor genuíno, aquele amor em essência, e que vai fazer exatamente, né? Cumprir os projetos de Deus no que tange à família, a frutificação, a fecundação e a multiplicação. Adão, ele recebeu apenas uma regra para testar. Deus testou Adão em 2 questões apenas e ele falhou, que foi obediência e responsabilidade. Espera só um momento, por gentileza, que tá dando um probleminha aqui. Perdoem, estou de volta. Essa vida de mãe não é fácil também não, né? É casa, trabalho, mãe, então muita coisa. A gente tem que ficar de olho em tudo. Então, Adão, ele recebeu essas 2 regras, né? 2 regras básicas. Deus só testou ele em 2 coisas. E Deus também continua nos testando até hoje. Em obediência e a responsabilidade. As 2 questões que Deus nos testa, obediência e responsabilidade. Diferente de hoje, quando existem tantas leis e regras a serem obedecidas. Adão, ele só tinha apenas 2, seja obediente e responsável. E ele conseguiu falhar nessas 2 questões. Até hoje nós continuamos falhando. Adão, ele era um homem dotado de muita inteligência, como eu já disse. Ele era tão inteligente que ele conseguiu dar nome a todos os seres viventes existentes no planeta Terra. Adão, ele também sentia carências, como todas as pessoas sentem até hoje, né? A carência, a necessidade de ser amado, de ser aceito, né? Então, são as questões que a maioria das pessoas, se você for ver, os problemas emocionais dessa pessoa, vai lá, na infância. E é o quê? Necessidade de ser amado, necessidade de ser aceito. São alguns, né? E que, quando a gente trabalha tudo isso, a pessoa volta para a identidade. Quando ela volta para a identidade, se cura, perdoa quem tem que perdoar, aí segue para o propósito. Propósito de vida você só vai conseguir exercer na sua vida quando você estiver pleno na sua identidade diante de Deus, né? O propósito nosso aqui na Terra, todo mundo fala de propósito. Sabe, mas o que é o propósito? É muito simples. É você cumprir a vontade de Deus na Terra. Esse é o propósito de vida para todo ser humano. Adão, ele sentia as carências afetivas como qualquer outro homem. E Deus lhe preparou uma companheira para que ele estivesse ao seu lado. Porém, ele se descuidou dessa companheira. Aí essa companheira foi persuadida pela serpente, pelo inimigo, pelo descuido. Segunda questão, responsabilidade. Ele se descuidou. Ele não teve responsabilidade com a sua companheira, né? E aí deixou a sua companheira, Eva, numa situação vulnerável. Ela ficou vulnerável diante da enganadora serpente. Foi uma falha de Adão, porque Deus deu a ordem para ele cuidar dessa companheira. E ele falhou na responsabilidade de cuidado da Eva. A Eva, por sua vez, vulnerável, caiu nas palavras da serpente. E aí, ao comer do fruto proibido que sua mulher lhe deu, ele apenas anuiu ao pecado dela. Ele poderia estar com ela e ela ter evitado tudo isso. E ele poderia também dizer não, mas escolheu anuir. Apesar de ele já ter sido criado, né, já maduro e muito inteligente, Adão revelou a Deus as limitações humanas que ele tinha e também agravou as falhas no seu caráter. Quando ele não exerceu a autorresponsabilidade, né? Ele culpou Eva. Aí já entra a história da vitimização, né?
O seu caráter também havia falha, porque ele tentou se esquivar do seu erro, lançando sobre Eva toda a culpa do pecado. Até hoje, o homem tem sérias dificuldades de reconhecer os próprios erros e até hoje ele não consegue, tirar essa herança hereditária desde a criação, Eles têm sérias dificuldades de admitir os seus erros. Infelizmente, em relação à obediência, também, a única regra imposta por Deus a Adão no Jardim do Éden, que era a obediência, era a única regra, única. Imagine, hoje nós temos milhões de leis. Na época deles, no Jardim do Éden, apenas uma: obediência. Eles podiam desfrutar de tudo, eles tinham um jardim perfeito, eles não precisavam trabalhar, eles tinham a presença de Deus. Imagina, Deus vir aqui visitar, falar. Imagine o privilégio de você falar com Deus, de você não ter que, de tudo estar na sua mão. E assim é também quando nós estamos na presença de Deus. Muito embora não seja o que Deus esperava para nós lá no Jardim do Éden, de não sentirmos dor, de não termos que correr atrás dos nossos alimentos, de correr atrás de tudo. Porém, ainda assim, Deus, com seu poder de misericórdia e o amor que Ele tem pelo ser humano, Ele ainda assim, olha, se você se manter na minha presença, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Eu vou te ajudar em tudo, eu vou fazer tudo. Se no momento que você sai da presença de Deus, esquece, vai aumentar a dor, vai aumentar o sofrimento, vai aumentar tudo. Você saiu da presença de Deus, acabou, tudo vai dar errado. Agora, se mantenha na presença de Deus, está sendo difícil, tá? É difícil. Não é um mar de rosas. Se manter, seguir Jesus, não é só flores. Mas será muito pior se você sair da presença de Deus. Porque você vai estar vulnerável, como Eva estava. Você vai viver no engano. Você vai se envolver com pessoas enganosas se você não estiver na presença de Deus. Apesar de Adão ser criado muito maduro e inteligente, ele revelou as suas limitações humanas e agravou as suas falhas no seu caráter ao tentar se esquivar do seu erro, usando o que? A vitimização. Foi ela, a mulher que tu me deste. Até hoje, nós temos esse problema de falha no caráter, no que tange ao reconhecimento dos nossos próprios erros, que é uma virtude. Reconhecer o próprio erro e não pecar mais e não cometer mais esse erro é uma virtude. Infelizmente, em relação à obediência, que foi a única regra imposta a Deus a Adão, no Jardim do Éden, ele fracassou. Entretanto, Deus ele não desistiu do homem fracassado e prometeu a redenção humana por meio do descendente da mulher. Então a mulher é a coroa do homem. A mulher é a redenção do homem. Paulo ele explicou isso também dizendo: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o último Adão. Ele veio para desfazer todo o estrago humano provocado pelo pecado de Adão. O Senhor Jesus é o segundo Adão. Ele veio para consertar tudo, para a redenção do homem, em espírito vivificante. Em 1 Coríntios 15, versículo 47, Paulo também diz: o primeiro homem da terra, ele é terreno, mas o segundo homem, o Senhor, ele é do céu. Adão, ele foi formado da terra e fracassou. Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo, o último Adão, ele veio do céu. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo e ele venceu o mundo. Analisando os erros e acertos do nosso primeiro ancestral, Adão, nós detectamos que no fundo herdamos também, suas virtudes e os seus defeitos. Todavia, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para buscar esses defeitos, esses pecadores,
esses fracassados que nós somos. Ele veio nos buscar e buscar salvar todo aquele que está perdido. Lá em Lucas 19:10 está escrito: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse é o novo homem. Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, Ele te livra de todos esses pecados, Ele perdoa pela sua misericórdia, pela graça, que é o favor imerecido. Mas isso não é um passaporte para que você reitere nos seus pecados, para que você volte para uma vida pecadora, tomando decisões e tendo atitudes que desagradam a Deus. Porque quando você peca consciente, você está cometendo algo muito mais terrível que o pecado, que é a iniquidade, né? E isso pode despertar a ira de Deus e você sofrer as consequências daquilo que você está plantando, né? Quem planta vai colher. Então, o homem, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Tudo que Deus quer de nós é a nossa obediência. A nossa obediência aos seus mandamentos é que a gente ande na presença dele e que obedeça os seus mandamentos. Não é apenas ouvir a palavra de Deus, é ouvir e executar, é ouvir e fazer aquilo, tudo aquilo que agrada os olhos de Deus. Para com a necessidade de aprovação das pessoas, para com a necessidade de aprovação humana. Você só precisa agradar a Deus, você só precisa obedecer a Deus. Isso é o suficiente. Senhor Jesus é o suficiente para que você receba o maior tesouro desta terra e do céu, que é a sua salvação. Busque a salvação acima de tudo, busque a salvação acima de todos os bens materiais, busque a salvação acima de qualquer prazer carnal. A salvação é a coisa mais preciosa que você deve manter e buscar nessa terra. E você só consegue isso andando juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo na presença de Deus, tá bom? Você pode ter sido o maior dos pecadores, não tem problema, Jesus perdoa, Jesus muda. O Espírito Santo, à medida que você vai meditando na palavra, à medida que você vai se alimentando do Senhor, você vai frequentando ambientes de pessoas que também estejam na mesma frequência espiritual que você, andando com o Senhor Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo vai te moldando, o próprio Espírito Santo vai tirando os carrapechos, os defeitos, ele vai eliminando os defeitos e elevando as suas virtudes, ele vai transformando o caráter, ele vai tirando tudo aquilo que não provém de Deus, É só você andando na presença de Deus e meditando na palavra dele que você vai poder ter essa cirurgia espiritual, essa cirurgia de caráter, para se transformar num ser humano pleno, perfeito, maravilhoso, modelado pelo caráter de Cristo. É só dessa maneira que você consegue atingir aquilo que Deus deseja para você e assumir a sua identidade, o seu propósito nessa terra e principalmente ganhar o seu galardão e a sua salvação. Tá bom? Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.